Bom dia para todos. É muito prazeroso para mim falar com você nesta manhã. Muito prazeroso. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Es realmente una bendición para mí compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. É uma grande bênção realmente para mim compartilhar com cada um de vocês nessa manhã. Y estamos completamente seguros E estamos totalmente seguros que nuestro Dios de que nosso quiere Deus abrir su palabra para nosotros, quer abrir sua palavra para nós, mostrar su obra perfecta mostrar a sua obra perfeita y enseñarnos el día de hoy cómo podemos participar de ella. e ensinar no dia de hoje a nós como participar dela. El día de ayer entonces nosotros estuvimos colocando los fundamentos No dia de ontem nós colocamos então os fundamentos de aquello que en las Escrituras puede comprenderse como la purificación del santuario. daquilo que nas escrituras nós podemos entender como a purificação do santuário. Y el día de hoy queremos responder la pregunta: E hoje queremos responder a pergunta: ¿cómo? ¿Cómo puedo yo participar de esa purificación? como posso eu participar dessa purificação? ¿Cómo puede Dios desde su santuario Como pode Deus, desde o santuário, purificar mi vida aquí? purificar a minha vida aqui? Vamos entonces a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos orar então para pedir a direção do Espírito. Bendito y santo Padre Celestial, Bendito e Santo Pai Celestial, toda gloria, toda honra, Señor, sea para ti en esta hora. que toda honra e glória sejam para Ti nesta hora. Por amor a Cristo, Padre, pedimos que nos capacites para poner el yo a un lado Pelo amor de Cristo, Pai, pedimos que nos capacites a colocar o eu de lado y Jesucristo solo pueda ser exaltado delante de nuestros ojos. e só Jesus seja exaltado diante de nossos olhos. Que Cristo brille crucificado delante de nosotros. Que Cristo brilhe crucificado diante de nós Que podamos ser atraídos por la belleza de su e carácter. sejamos atraídos pela beleza do seu caráter. Que podamos contemplarle, Señor, y ser transformados. Que possamos contemplá-lo, Senhor, e ser transformados. Levanta nuestras miradas Levanta os nossos y olhos permítenos ver a Cristo e permite-nos ver a Cristo, lleno de gloria, cheio de glória, en la hermosura de su santidad. na formosura da santidade. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém. Durante nuestra última presentación, Durante nossa última apresentação, hablábamos acerca de dos propósitos que interrelacionados el santuario tiene. falamos de dois propósitos interrelacionados que tem o santuário. Uno no puede ser separado del otro Um não pode ser separado do outro. y ambos se combinan para mostrarnos la obra preciosa de Dios desde el santuario. E os dois se combinam para nos mostrar a obra preciosa de Deus no santuário. Por un lado tenemos al santuario como un instrumento de comunión. Por um lado, temos o santuário como um instrumento de comunhão. Aquella gloria perfecta que se manifestaba desde el propiciatorio, A glória perfeita que se manifestava no propiciatório, llamada en hebreo Shekinah, chamada no hebraico Shekinah, viene del verbo hebreo shaham, que significa morar, vem do hebraico Shaham, que significa morar, presencia. presença. El segundo propósito del santuario y relacionado con el primero O segundo propósito do santuário, relacionado ao primeiro, es la obra eficaz de é a la obra sangre. eficaz do sangue. La sangre que limpia, O sangue que limpa, la sangre que purifica y reconcilia. o sangue que purifica e reconcilia.
Y precisamente esta pureza, esta limpieza o E purificación precisamente essa limpeza, essa purificação, permite que la presencia divina del Señor permite que a presença divina do Senhor permanezca en el santuario permaneça no santuário y pueda vivir el Señor dentro del pueblo, e possa o Senhor viver dentro do povo, en medio del campamento. no meio do acampamento. Vamos entonces el día de hoy a hablar acerca del primer propósito, Vamos hoje então falar sobre o primeiro propósito, ya que el día de ayer hablamos sobre el segundo. já que ontem nós falamos sobre o segundo. El propósito del santuario como comunión con Dios. O propósito do santuário como comunhão com Deus. La experiencia de su presencia. A experiência da sua presença. Pero antes necesitamos ver la esencia de la obra de la sangre Mas antes precisamos ver a essência da obra do sangue, para conectarlo con el propósito de la comunión. para conectá-lo ao propósito da comunhão. Vamos a abrir nuestras Biblias para repasar, por favor, Vamos repassar, por favor, abrindo as Bíblias, Hebreos capítulo número 9. em Hebreus capítulo 9, Versículos números 13 versos 13 hasta el 15. até o 15. Vamos a leer juntos. Vamos ler juntos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, Porque se o sangue dos bodes e de touros, ¿está hablando de sangre? está falando do sangue, ¿Suficientemente claro? suficientemente claro? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Porque se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros. Ahora, nota por favor lo que hace la sangre con los inmundos. Agora, olhem por favor o que o sangue faz com os imundos. En este caso, la sangre de animales. Nesse caso, o sangue de animais. Dice así: Diz assim: santifican para la purificación de la carne. santificam trazendo a purificação da carne. ¿Qué era lo que lograba la sangre de los animales? O que alcançava o sangue de animais? Según el texto, santifica para la purificación de la Segundo o carne. texto, santifica para a purificação da carne. Entonces, una persona que estaba inmunda o contaminada, Então, uma pessoa que estava imunda, contaminada, al participar de los sacrificios y el derramamiento de sangre, participando dos sacrifícios e derramamento de sangue, era purificada para permanecer dentro del era campamento. purificada para permanecer dentro do acampamento. Si una persona inmunda no era purificada, Se uma pessoa imunda não fosse purificada, debía ser cortada del pueblo. deveria ser extirpada do povo. Debía permanecer fuera de las puertas, Deveria permanecer fora das portas, lejos del campamento, longe do acampamento, lejos del santuario. longe do santuário. La sangre de los animales O sangue dos animais habilitaba a la persona para participar de la vida dentro del campamento. habilitava a pessoa para participar da vida no acampamento. En contraste, Em contraste, vamos a leer lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. vamos ver o que o sangue de Cristo faz por nós. Hebreos 9:14. Hebreus 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, Quanto mais o sangue de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. La sangre de los animales limpia la carne para habitar dentro del campamento. O sangue de animais limpa a carne para morar no acampamento. La sangre de Cristo, ¿qué cosa limpia? O que limpa o sangue de Cristo? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Limpará a vossa consciência de obras mortas, para que sirváis al Dios vivo. para que sirvais ao Deus vivo. La sangre de Cristo regenera la conciencia. O sangue de Cristo regenera a La consciência. sangre de Cristo purifica la vida interior. O sangue de Cristo purifica a vida interior. Y el hombre es habilitado. E o homem é habilitado. El hombre es Ele é capacitado capacitado para prestar servicio santo al Dios vivo. para prestar serviço santo ao Deus vivo. No solamente para vivir dentro de un lugar, Não somente para viver dentro de um lugar, no
solamente para vivir cerca de un Não campamento. só para viver perto de um acampamento. La sangre de Cristo habilita para vivir en la presencia del O Dios sangue de vivo, Cristo habilita para viver na presença do Deus vivo. porque alcanza la Porque conciencia, alcança a consciência. porque moldea el corazón Porque molda o coração y escribe la ley de Dios adentro. e escreve a lei de Deus dentro. Esa sangre de Cristo, Esse ¿qué sangue de cosa Cristo, es? o que é? Versículo 15. Verso 15. Así que, E por isso es mediador de un nuevo pacto. ele é o mediador de um novo pacto. Esa sangre de Cristo Esse sangue de Cristo es la sangre del nuevo pacto. é o sangue do novo pacto. Sangre que otorga perdón Sangue que outorga perdão y restauración de la conciencia e restauração da consciência, para habilitar al hombre a servir al Dios vivo. para habilitar o homem a servir ao Deus vivo. Cuando la Biblia entonces habla de la sangre de Cristo alcanzando la conciencia, Quando a Bíblia fala do sangue de Cristo alcançando a consciência, purificando la vida interna, purificando a vida interior, la pregunta a es, pergunta é: ¿qué quiere decir en o realidad? que quer dizer na verdade? Porque la sangre no hace una obra literal Porque de o sangue limpiar mi mente. não faz uma obra literal de limpar minha mente. La sangre fue derramada en la cruz, O sangue foi derramado na cruz, es presentada delante del Padre, é apresentado diante do Pai, pero ¿cómo hace la sangre para limpiarme aquí a mas mí? como o sangue faz para limpar a mim aqui? Mira por favor la obra de la sangre en Hebreos capítulo 13, 20 y 21. Vamos ver a obra do sangue em Hebreus 13, 20 e 21. Vamos a leer juntos. Vamos ler juntos. Y el Dios de paz, Ora, o Deus de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, el gran pastor de las o ovejas. grande pastor das ovelhas. Ahora nota, por favor. Agora olhem, por favor. Por la sangre del pacto eterno. Através do sangue do pacto eterno. Nota que en Hebreos 9:15 la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Olhem que em Hebreus 9, o sangue de Cristo é o sangue do novo pacto. Aquí en Hebreos 13:20 la sangre de Cristo es la sangre del pacto eterno. Aqui em Hebreus 13, 20 é o sangue do pacto eterno. Quiere decir que el poder eficaz de esa sangre está disponible desde que hubo pecado. Quer dizer que o sangue, o poder desse sangue esteve disponível desde que houve pecado. Tan pronto como hubo pecado, hubo el beneficio de la sangre mediadora. Então logo apareceu o pecado, havia o benefício do sangue expiatório. Porque es la sangre del pacto eterno. Porque é o sangue do pacto eterno. Ahora vamos a ver lo que esa sangre hace. Agora vamos ver o que esse sangue faz. Recuerden el versículo 20. Lembrem do verso 20. Por la sangre del pacto eterno. Pelo sangue do pacto eterno. Quiere decir por medio de esa sangre. Quer dizer através desse sangue. Versículo 21. Verso 21. Os haga aptos en toda obra buena, Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para que hagáis su voluntad. para fazerdes a sua vontade. ¿Cómo? Como? ¿Cómo? Como? ¿Cómo funciona la sangre? Como funciona o sangue? ¿Cómo me hace apto? Como me faz apto? Aquí está el secreto. E aqui está o segredo. Haciendo Él Operando Ele en vosotros em vós lo que es agradable delante de Él. o que é aos olhos dele agradável. ¿Por quién? Por quem?
por Jesucristo, por Cristo Jesus, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ao qual Amén. seja a glória para sempre e sempre. Amém. La sangre de Cristo es eficaz. O sangue de Cristo é eficaz. Su sangre es capaz de hacernos aptos. O seu sangue é capaz de nos fazer aptos. Su sangre es capaz de hacerme a mí obediente. O seu sangue é capaz de me fazer obediente. Su sangre es capaz de hacerme puro. O seu sangue é capaz de me fazer puro. Porque su sangre Porque seu sangue representa la vida misma de Cristo representa a própria vida de Cristo en el interior. no interior. Cristo mismo morando en el O interior. próprio Jesus morando no interior. La vida poderosa de Cristo en A nosotros poderosa vida de Cristo em nós nos hace hacer todo aquello agradable nos faz efetuar tudo o que é agradável delante de los ojos de Dios. diante dos olhos de Deus. La sangre es eficaz. O sangue é eficaz. Recuerda que Levíticos 17:11 decía, la vida de la carne en la sangre está. Lembram que Levítico dizia que a vida do sangue está na carne, a vida da carne está no sangue? La sangre de Cristo, por tanto, es eficaz Portanto, o sangue de Cristo é eficaz porque señala, porque aponta, porque significa porque significa la vida misma de a Cristo própria vida de Cristo que viene a morar en que nosotros, vem morar em nós, purificando la mente, purificando a mente, limpiando el corazón, limpando o coração, grabando su voluntad en nosotros, gravando sua vontade em nós, uniendo su mente con la nuestra, unindo a sua mente com a nossa, para que cuando le sirvamos, para que quando o sirvamos, para que cuando le obedezcamos, para que quando o obedeçamos, estemos tan solamente ejecutando estejamos tão somente executando nuestros propios os impulsos. nossos próprios impulsos. Ese es el privilegio Esse é o privilégio de la vida de Cristo en el da alma. vida de Cristo na alma. Este privilegio, Esse privilégio, este propósito, esse propósito es el propósito principal del é o santuario. principal propósito do santuário. Vamos a mirarlo. Vamos vê-lo. Vamos a ir, por favor, a la primera vez donde Dios habló del santuario a un hombre. Vamos ir a primeira vez quando Deus falou sobre santuário para um homem. La primera vez que Dios habló acerca de su plan de hacer un santuario. A primeira vez que Deus falou sobre o seu plano de fazer um santuário. Se encuentra en Éxodo capítulo 25, Está em Êxodo capítulo 25, versículo número 8. verso 8. ¿Cuál era el propósito de ese lugar? Qual era o propósito deste lugar? Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, E me farão um santuário, y habitaré en medio de ellos. e habitarei no meio deles. ¿Cuál era el propósito del santuario? Qual era o propósito do santuário? Dios quería habitar en medio del pueblo. Deus queria habitar no meio do povo. Vamos a mirarlo en otro pasaje. Vamos vê-lo em outra passagem. Dejen por favor su marcador de libros en el libro de Éxodo Por favor, deixem um marcador em Êxodo y vamos a Levítico capítulo 26. e vamos a Levítico 26. Y vamos a leer el versículo 11 hasta el 13. E vamos ler dos versos 11 ao 13. La palabra de Dios dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, E eu porei a minha morada no meio de vós, y mi alma no os abominará, e minha alma não vos abominará. y andaré entre vosotros, E andarei no meio de vós, y yo seré vuestro Dios, eu serei o vosso Deus, y vosotros seréis mi e pueblo. vós sereis o meu povo. No hay una mejor
expresión del propósito del pacto eterno que esta. Não tem uma melhor expressão do pacto eterno do que essa. Dios anhela ser nuestro Dios. Deus quer ser o nosso Deus. Anhela morar entre Quer nosotros. morar entre nós. Y que nosotros seamos su pueblo. E que nós sejamos o seu povo. Es lenguaje clásico. É linguagem clássica. Lenguaje técnico. Linguagem técnica. De verdadera comunión. De verdadeira comunhão. Él anhela ser para nosotros. Ele deseja ser para nós. Y nosotros para E Él. nós para Ele. Verdadera unión. Verdadeira união. Verdadera comunión. Verdadeira comunhão. Y dice el texto, Diz o texto, versículo 13. verso 13. Yo, Jehová vuestro Dios, Eu sou o Senhor vosso Deus, que os saqué de la tierra de que Egipto, vos tirei da terra do Egito, para que no fueseis sus siervos, para que não fosseis seus escravos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, e quebrei os canzis do vosso jugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. e vos fiz andar erguidos. Maravilloso, Maravilhoso. maravilloso. Vamos a ver otro pasaje, por favor, en Éxodo 29. Vamos ver outra passagem, por favor, em Êxodo 29. Y vamos a comenzar a leer en el versículo número 42. Vamos começar a ler no verso 42. La palabra de Dios dice así: Diz assim a palavra de Deus: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Isso será uma oferta queimada contínua por vossas gerações. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. À porta do tabernáculo da congregação diante do Senhor. Ahora nota, hablando acerca del tabernáculo, Agora, falando sobre o tabernáculo, Dios dice: Deus fala: en el cual me reuniré con vosotros. onde vos encontrarei. ¿Para qué? Para quê? ¿Cuál era el propósito de esa reunión? Qual era o propósito da reunião? Para hablaros Para falar allí. com vocês ali. Nota esto. Olhem isso. Presta mucha atención Prestem muita atenção y nunca se te olvide. e nunca esqueça. Toda verdadera comunión con el Dios vivo Toda a verdadeira comunhão com o Deus vivo acontece por medio de su palabra. acontece por meio de sua palavra. Y para que Él te hable por su E palabra. para que ele te fale pela sua palavra, No existe eso de comunión silenciosa não existe isso de comunhão silenciosa, en donde experimento la presencia de Dios onde eu experimento a presença de Deus solo contemplando, só contemplando, solo con mi mente en blanco, só com minha mente em branco, experimentando en silencio a Dios, experimentando em silêncio a Deus, sin oír nada, sem ouvir nada, sin aprender sem nada, aprender nada, sin oír su voz, sem ouvir sua voz, solo presencia. só presença. Eso es misticismo. El propósito santo de Dios de traer a su pueblo al santuario O santo propósito de Deus de trazer seu povo ao santuário era para hablarle allí. era para falar a ele ali. Vamos a mirarlo en otro texto. Vamos ver isso em outro texto. Versículo número 11 de Éxodo 25. Êxodo 25, verso 11. Perdón, Éxodo 25, versículo 20 al 22. Melhor, verso 20 até o 22. En este contexto, el texto habla sobre el propiciatorio. Nesse contexto, está falando sobre o propiciatório. Paréntesis. Parêntese. La palabra hebrea propiciatorio A palavra hebraica propiciatório es la palabra hebrea caporet. é a palavra hebraica caporet. Caporet Caporet tiene tres consonantes principales. tem três consoantes principais. Las mismas tres consonantes As mesmas três consoantes de la palabra kafar da palavra kafar o kifer, ou kifer, que significa expiación. que significa expiação.
propiciatorio Propiciatório era el lugar de encuentro con Dios era o lugar de encontro com Deus, que provee y hace posible la expiación. que provê e faz possível a expiação. Nota, siempre la purificación Olhem só, sempre a purificação tiene como propósito la comunión, tem como propósito a comunhão, y para que la comunión exista e para que exista comunhão, debe haber una purificación. deve haver uma purificação. Siempre. Sempre. Ahora mira esto. Agora olhem isso. Hablando sobre el caporet, Falando sobre o caporet, el propiciatorio, o propiciatório, que mejor pudiese haber sido traducido como el expiatorio. que poderia ser traduzido melhor como o expiatório, La palabra de Dios dice así: diz assim a palavra de Deus. y los querubines extenderán por encima las alas, Verso 20. Os querubins estenderão suas asas ao alto, cubriendo con sus alas el propiciatorio, cobrindo o propiciatório com as asas. sus rostros el uno enfrente del otro, Suas faces olharão uma para a outra. mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. Y ahora mira todo el propósito de esa pieza. E agora olhem todo o propósito dessa peça. Y pondrás el propiciatorio encima del E arca, porás o propiciatório sobre a arca. y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. E dentro da arca colocarás o testemunho que te darei. Y ahora noten con toda atención. E agora olhem com toda atenção. Y de allí E ali me declararé a ti me declararei a ti. y hablaré contigo E falarei contigo de sobre el propiciatorio, de sobre o propiciatório, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, de entre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, todo lo que yo te mandare para los hijos de todas as Israel. coisas que eu te mandarei em mandamento aos filhos de Israel. Entonces, Então, aquella verdadera y genuina comunión aquela verdadeira e genuína comunhão, para la cual Dios quería obrar la purificación, para a qual Deus queria obrar a purificação, para la cual Dios quería traer a su pueblo, para a qual Deus queria atrair o seu povo, esa verdadera comunión que ocurría desde el essa propiciatorio verdadeira comunhão que acontecia lá no propiciatório, tenía como fin y como medio tinha como fim e como meio la palabra de Dios. a palavra de Deus. Él hablaba Ele falava, y allí la verdadera comunión e ocurría. ali a verdadeira comunhão acontecia. Siempre. Sempre. ¿Cómo podemos nosotros tener esa comunión? Como podemos nós ter essa comunhão? ¿Cómo podemos nosotros experimentar la presencia divina Como nós podemos experimentar a presença divina al mismo tiempo que podamos oír la voz de Dios? ao mesmo tempo que possamos ouvir a voz de Deus? ¿Cómo? Como? ¿Recuerdas la palabra hebrea desde donde proviene la palabra Shekinah? Lembram da palavra hebraica que dá origem à palavra Shekinah? La palabra hebrea Shahan. A palavra hebraica Shahan. 3 consonantes Três consoantes que en español o en portugués que em espanhol ou português sería reducida a la letra S. seriam reduzidas à letra S. Estamos transliterando, Estamos transliterando. ¿ok? Sería en hebraico un machine, Em hebraico seria um machim, pero vamos a decirlo en español. mas vamos dizer em espanhol. Transliterado sería Transliterado seria la S, o S, la K o K y la N. e o M. ¿Cuáles 3 consonantes? Quais três consoantes? La S, O la S, K y o la K N. e o M. En hebreo, Shaham. Em hebreu, Shaham. Shim, Kav, Num. Shin, Kav, Nun. Estas 3 consonantes que comunicaban la Shekinah, Essas três consoantes que comunicavam a Shekinah, la presencia de Dios, a presença de Deus, de manera inspirada y maravillosa, de maneira inspirada e maravilhosa, son usadas por el apóstol Juan. são usadas pelo apóstolo João. Exactamente las mismas 3 consonantes, Exatamente as três consoantes, pero ahora en griego. mas agora em grego. Sigma, kappa y ni. Sigma, Kappa,
y ni, en griego. En griego. Sigma, kappa, ni. Sigma, kappa, nin. Que en español sería exactamente SKN. Que em espanhol seria exatamente S, K e N. ¿Cómo la usa? Como a usa? Mira esto. Olhem isso. Juan capítulo número 1. João capítulo 1. Evangelio. Juan capítulo número 1. João capítulo número 1. Vamos a comenzar a leer desde el primer versículo. Vamos ler desde o primeiro verso. La palabra de Dios dice así. Diz assim a palavra de Deus. En el principio era el verbo. No princípio era a palavra. Me gusta mucho esa traducción. Gosto muito dessa tradução. Esa es la traducción verdadera. Essa é a tradução verdadeira. Así como en inglés. Assim como em inglês. In the beginning was the word. In the beginning was the word. Porque la palabra quiere decir, la palabra griega aquí es en el principio era la palabra. Porque a palavra grega diz aqui que no princípio era a palavra. Si usted lee verbo, Se você ler verbo, usted en español tiene la posibilidad de errar en cuanto a la alusión. em espanhol você tem a possibilidade de errar quanto à alusão. Porque la alusión es conectar el principio del evangelio Porque a alusão é conectar o princípio do evangelho con el inicio de la com creación. o início da criação. Y usted se va a dar cuenta. E você vai perceber. En el principio era la palabra. No princípio era a palavra. Y la palabra estaba con Dios. E a palavra estava com Deus. Y la palabra era Dios. E a palavra era Deus. Esta palabra era en el principio con Dios. Essa palavra estava no princípio com Deus. Todas las cosas por ella fueron hechas. Todas as coisas foram feitas por ela. Y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue E hecho. sem ela nada do que foi feito se fez. ¿De qué cosa está hablando? Do que está falando? Génesis capítulo 1 versículo 3. Gênesis 1:3. Y dijo Dios. E disse Deus. Dios usó palabra. Deus usou a palavra. Dios pronunció con su voz Deus la palabra. pronunciou com sua voz a palavra. Y aquella cosa que no E existía, aquela coisa que não existia, tan inmediatamente como Dios le da nombre y la nombra, tão imediatamente como Deus dá o nome a ela, comienza instantáneamente a existir. instantaneamente vem a existência. Sea la luz. Seja a luz. Y la luz que no E a existía, luz que não existia, solo porque el Creador la nombró, só porque o Criador deu nome, existe. existe. Ese es el poder del Creador. Esse é o poder do El Criador. poder del Creador radica en su O palabra. poder do Criador está em sua palavra. Su palabra no necesita añadir obra. Sua palavra não necessita adicionar obra. Su palabra no necesita añadir poder de Dios para que se cumpla. Palavra não precisa adicionar poder de Deus para que se cumpra. Porque su palabra es la obra. Porque sua palavra é a obra. Su palabra es el poder. Sua palavra é o poder. Cuando su palabra se pronuncia, Quando se pronuncia sua palavra, la obra sucede. a obra acontece. Tan pronto como se Tão pronuncia, rápido como é pronunciada, las cosas que no existen as coisas que não existem, existen. existem. Su palabra es la obra. Sua palavra é a obra. Su palabra es el poder. Sua palavra é o poder. ¿Por qué? Por quê? Versículo 4. Verso 4. En ella, en su palabra, Nessa palavra, estaba ¿qué cosa? estava o quê? Oh. En ella, en su palabra, estava la vida. Na sua palavra estava a vida. Quiero leer una cita de Ellen White para ustedes. Quero ler uma citação de Ellen White para vocês. Você tem um aplicativo em português? Tem? Eu tenho aqui também. Você pode ler comigo. Aqui. Vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. Vamos ler o que diz o Espírito de Profecia. En el capítulo número 2 de la obra Palabras de Vida del Gran Maestro. No capítulo 2 das Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. En español es la página 20. Em espanhol é a página 20. En portugués es la página 11. Em português, a página 11. Voy a leer la primera línea. Vou ler a primeira linha. Y Moses va a leer la primera línea. Moses vai ler a primeira linha. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador.
A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. En ella, en la semilla, está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Vamos a saltar y leemos la última parte. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder. Sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. ¿Qué cosa recibe aquel que recibe por la fe la palabra? O que é que recebe aquele que pela fé aceita a palavra? Recibe la vida misma de Dios. Recebe a própria vida de Deus. Su propio carácter. O seu próprio caráter. ¿Ustedes creen eso? Vocês creem nisso? Juan capítulo número 1, versículo 4. João capítulo 1, verso 4. En ella estaba la vida. Nela estava a vida. ¿Qué hace usted con la palabra? O que você faz com a palavra? ¿Cómo usted recibe la palabra? Como você recebe a palavra? Usted la oye, ¿verdad? Você ouve, não é verdade? Pero en Juan capítulo 1, versículo 4, Mas em João capítulo 1, verso 4, la palabra no es solo para oír. a palavra não é somente para ouvir. La palabra es para ver. A palavra também é para ver. ¿Cómo? Como? ¿Cómo puedo ver la palabra? Como eu posso ver a palavra? ¿Cómo? Como? Versículo 4. Verso 4. En ella estaba la vida. Nela estava a vida, Y la vida era la luz e a de los vida hombres. era a luz dos homens. En otras palabras, Em outras palavras, para que la palabra comunique la vida de Dios, para que a palavra comunique a vida de Deus, la palabra debe ser a vista. palavra deve ser vista. Debo ver la palabra. Eu devo ver a palavra. ¿Cómo puedo ver la palabra? Como posso ver a palavra? Para eso. Para isso, La palabra que era desde el a principio palavra que era desde o princípio se haría carne. se faria carne. El pensamiento de Dios O hecho pensamento de audible. Deus feito La audível. palabra de Dios se encarnaría. A palavra de Deus se encarnaria. Y el apóstol Juan dice así. E diz assim o apóstolo João. Juan capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, verso 14. Y aquella palabra fue hecha carne. E a palavra se fez carne. Ahora escucha. Agora escutem. En español aparece la palabra y habitó entre nosotros. E está escrito que habitou entre nós. ¿Saben cuál es la palabra griega que traduce allí al español habitó entre nosotros? Sabem qual é a palavra grega que ali aparece como habitou para nós? Eskenosen. Eskenosen. ¿Recuerdas las tres consonantes Lembram as três consoantes de la presencia de Dios en el da santuario? presença de Deus no santuário? Shaham, Shekinah. Shaham, Shekinah. Cristo como palabra tabernaculó. Cristo como a palavra tabernaculou. Cristo puso su templo. Cristo pôs o seu templo. Puso su habitación. Pôs a sua habitação. Puso su Pôs tabernáculo o seu entre tabernáculo nosotros. entre nós. ¿Para qué? Para quê? Versículo 14. Verso 14. Para que viésemos su gloria. E nós contemplamos sua glória, Gloria como del unigénito del como a Padre. glória do unigênito do Pai, Lleno de gracia cheio y de graça e verdad. verdade. ¿Recuerdas cuando Moisés le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu Lembram-se gloria? quando Moisés disse ao Senhor: Senhor, mostra-me tua glória? ¿Qué fue lo que Dios respondió? O que Deus respondeu? Moisés, yo haré pasar delante de ti
todo mi bien Eu farei passar diante de ti toda a minha benignidade y proclamaré mi e nombre. proclamarei o meu nome. ¿Y cómo termina la proclamación de la gloria de Dios? E como termina a proclamação da glória de Deus? Jehová, Jehová, Jeová, o Senhor, Dios grande, fuerte y Deus misericordioso, grande, forte e misericordioso, tardo para la ira tardio para irar-se, y grande en misericordia y grandioso verdad. em misericórdia e verdade. Cuando contemplamos a Cristo, Quando contemplamos a Cristo, la morada de Dios con los hombres, a morada de Deus com os la homens, encarnación de su a palabra, encarnação de sua palavra, cómo vemos su gloria, como vemos sua glória, lleno de gracia y cheio verdad. de graça e verdade. La misma experiencia que Moisés tuvo en el monte A mesma Horeb, experiência de Moisés no Monte Horebe, la tenemos nosotros cuando vemos a Cristo. temos nós quando nós vemos a Cristo. Contemplamos su gloria, Contemplamos sua glória, lleno de gracia y cheio verdad. de graça e verdade. Pero Cristo no puede ser visto literalmente por nuestros ojos. Mas Jesus não pode ser visto literalmente pelos nossos olhos. ¿Cómo podemos verle? Como podemos vê-lo? ¿Cómo podemos experimentar su presencia? Como experimentamos a sua presença? Mira cómo el Evangelio de Juan funciona. Olhem como funciona o Evangelho de João. Juan capítulo número 2, João capítulo 2, versículo número 13. verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos Estando próxima a Páscoa dos judeus, y subió Jesús a Jerusalén Jesus subiu para Jerusalém y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas y a los cambistas allí e sentados os cambistas assentados. y haciendo un azote de E cuerdas fazendo ele chicote de pequenas cordas, echó fuera del templo a todos expulsou todos do templo, y las ovejas e as ovelhas, y los bueyes e os bois, y esparció las monedas de los cambistas e derramou o dinheiro dos cambistas, y volcó las mesas. e derrubou as mesas. ¿Qué es lo que Jesús está O haciendo? que é que Jesus está fazendo? ¿Purificando el templo? Purificando o templo? Oh, sí. Sim. ¿Qué es lo que los discípulos experimentan O que é que os discípulos experimentam cuando ven a Jesús purificar el templo? quando veem Jesus purificando o templo? ¿Qué ocurre en la mente de ellos? O que acontece na mente deles? ¿Qué ocurre en el corazón de O que los discípulos acontece no coração dos discípulos cuando ven a Jesús purificar el quando templo? veem a Jesus purificando o templo? ¿Qué ocurre? O que acontece? Ah, mira lo que ocurre. Olhem só o que acontece. Versículo número 16 y Verso 17. 16 e 17. Y dijo a los que vendían palomas. E disse aos que vendiam, Jesús dice así: Jesus diz assim: quitad de aquí esto tirai daqui essas coisas y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Y aquí está la clave. E aqui está a chave. ¿Qué es lo que experimentan los discípulos en su mente cuando ven a Cristo O que purificar el experimentam templo? os discípulos na mente quando veem Jesus purificando o templo? Entonces, versículo 17. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos E os seus discípulos se lembraram que está escrito: de que está escrito: el celo de tu casa me consume. o zelo da tua casa me devorará. Los discípulos, al ver a Cristo purificar el templo, Os discípulos, vendo Jesus purificando o templo, experimentan la obra del Espíritu experimentam a obra do Espírito, que les recuerda la que palabra. lhes faz lembrar da palavra. La palabra viene a su A mente palavra vem à sua mente. mientras Jesús purifica el templo. Enquanto Jesus purifica o templo, La palabra habita en ellos. a palavra habita neles. ¿Para qué? Para quê? Escucha esto. Escutem isso. Juan capítulo 14, João 14, versículo 22. verso 22. Los discípulos preguntan: Os discípulos perguntam: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? Noten el contexto. Noten el contexto.
Olhem o contexto. Jesucristo está hablando de su partida. Jesus está falando da sua partida. Él va a volver al cielo. Ele voltará para o céu. ¿Cómo tenemos comunión con Jesús mientras Él va al cielo? Como temos comunhão com Jesus enquanto ele vai para o céu? ¿Cómo puedo participar de Él mientras Él está allá? Como posso participar dele enquanto ele está lá? Los discípulos preguntan, Os discípulos perguntam: ¿cómo te manifestarás a nosotros? Como te manifestarás a nós? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? E qual é a resposta de Jesus? Juan 14, versículo 23. João 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, Jesus respondendo disse-lhes: el que me ama, Se alguém me ama, mi palabra guardará. ele guardará minhas palavras. Guardar la palabra de Cristo en este contexto no significa principalmente obedecerla. Guardar a palavra de Cristo nesse momento não significa principalmente obedecê-la. Significa tenerla adentro. Significa ter ela dentro. La palabra griega es tereo. A palavra grega é tereo. Significa atesorar, Significa entesourar, guardar, guardar, esconder adentro. dentro. Y Jesús dice, el que ama, el que me ama, E Jesus diz aqui: se alguém me ama, mi palabra guardará. guardará minhas palavras. ¿Y qué acontece en aquel que guarda la E palabra? o que acontece com aquele que guarda a palavra? Y mi Padre le amará. O meu Pai o amará. Y vendremos a E él. iremos a ele. Y haremos qué E cosa? faremos o que nele? Morada con él. Morada nele. ¿Se dan cuenta? Vocês percebem? Cristo transforma en morada suya Cristo transforma em sua morada a aquel que guarda en su corazón la palabra. aquele que guarda no seu coração a palavra. ¿Y qué hace la palabra de Cristo en E o nosotros? que faz em nós a palavra de Cristo? Juan capítulo 15, João capítulo 15, versículo 3. verso 3. Ya vosotros estáis limpios. Agora vós estáis limpos. ¿Cómo? Como? Por la palabra que os he hablado. Pela palavra que eu vos disse. ¿Qué cosa obra la O limpieza? que é que opera a limpeza? ¿Qué cosa efectúa la O que purificación? é que efetua a purificação? La palabra de Cristo A palavra de Cristo morando en el corazón, morando no coração, morando en la mente, morando na mente, limpia la vida limpa a y vida nos hace puros. e nos faz puros. Su palabra hace la Sua obra. palavra faz a obra. Su palabra es el poder Sua palavra é o poder de limpiar la vida del de hombre. limpar a vida do homem. Ahora mira esto. Agora olhem isso. Mira cómo funciona la palabra. Olhem como funciona a palavra. De la misma manera como funciona la sangre. Da mesma maneira como funciona o sangue. Mira esto. Olhem isso. Vamos a leer Juan capítulo 15, Vamos ler João capítulo 15, versículo 4, verso 4, versículo número 5 verso 5 y versículo número 7. e verso 7. Versículo 4. 4 primeiro. Atención con las palabras. Atenção com as palavras. Permaneced en mí Permanecei em mim y yo en vosotros. e eu em vós. ¿Qué lenguaje es ese lenguaje? Que linguagem é essa linguagem? ¿Lenguaje de qué? Linguagem de quê? De comunión, De comunhão. de verdadera unión. De verdadeira união. Permaneced en mí Permanecei em mim y yo en e vosotros. eu em vós. Segunda vez. Segunda vez. Juan capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Yo soy la vid, Eu sou a videira, vosotros los pámpanos. vós sois os ramos. El que permanece en mí O que permanece em mim y yo en él. e eu nele. Segunda vez. Segunda vez. ¿Lenguaje de qué? Linguagem de quê? De verdadera comunión. De verdadeira comunhão. Ahora por tercera vez. E agora por terceira vez. Versículo 7. Verso 7. Si permanecéis en mí, Se vós permanecerdes em mim, ¿qué es lo que usted como buen lector espera leer? o que você, como bom leitor, espera disso? Si permanecéis en mí, yo en vosotros. Se permaneceis em mim, eu em vós. Primera vez. Primeira vez. Segunda vez. Segunda vez. El que permanece en mí y yo en él. O que permanece em mim e eu nele. ¿Qué es lo que usted espera leer la tercera vez que la frase O aparece? que você espera ver quando a terceira vez a frase aparece? Si permanecéis en mí. Se permaneceis em mim, ¿Qué es lo que usted espera o que você você espera ler? Y yo en E ustedes. eu em vocês. Pero no dice así. Mas não diz assim.
Ahora la Biblia cambia las palabras. Agora a Bíblia muda as palavras. Jesús cambia las palabras. Jesus muda as Y palavras. Jesús dice así: E Jesus diz assim: si permanecéis en mí Se vós permanecerdes em mim, y mis palabras permanecen en e vosotros. se as minhas palavras permanecerem em vós, ¿Cómo es que Jesús permanece en nosotros? como Jesus permanece em nós? Por medio de su Por palabra. meio da sua palavra. Su palabra trae la vida de Cristo Sua al palavra alma. traz a vida de Cristo à alma. Su palabra obra la Sua limpieza. palavra opera a limpeza. Su palabra nos da su Sua comunión. palavra nos dá sua comunhão. Su palabra obra el Sua poder. palavra obra o poder. Por eso la sangre y la palabra, Por isso, o sangue e a la palavra, sangre y la comunión o sangue e a comunhão es una misma cosa são uma mesma coisa en la vida de Cristo. na vida de Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo número 6, Olhem o que diz João capítulo 6, versículo 63. verso 63. Los discípulos estaban escandalizados. Os discípulos estavam escandalizados. ¿Cómo es que este hombre puede darnos a comer su carne y su Como é sangre? que esse homem pode nos dar a comer sua carne e seu sangue? Jesús había dicho: Jesus havia dito: si no coméis mi carne se não comerdes minha carne y bebéis mi e sangre, beberdes meu sangue, no tendréis vida. não tereis vida. Los discípulos se escandalizan. Os discípulos se escandalizam. ¿Cómo puedo beber su sangre? Como eu posso beber o seu sangue? ¿Cómo puedo comer su Como carne? eu posso comer sua carne? Juan 6:63. João 6,63. El Espíritu es el que da vida. O Espírito é o que dá vida. La carne para nada A aprovecha. carne para nada aproveita. Las palabras As palavras que yo os he hablado que eu vos falei son espíritu, são Espírito y son e vida. são vida. Aquel que entra en comunión con la palabra Aquele que divina. entra em comunhão com a palavra divina. Aquel que tiene las palabras de Cristo. Aquele que tem as palavras de Cristo. Aquel que guarda su palabra en su mente y corazón. Aquele que guarda a sua palavra na sua mente e coração. Participa de la vida de Cristo. Participa da vida de De la Cristo. vida del Espíritu. Da vida do Espírito. Y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 E 2 Pedro 1,4 dice que el que participa de las promesas de su palabra diz que aquele que participa das promessas de sua palavra es hecho participante de la naturaleza é feito divina participante da natureza divina, para que huyáis de la corrupción para que fujam da corrupção que hay en el que mundo está no mundo por causa de los malos deseos. por causa dos maus desejos. Su palabra limpia, Sua palavra limpa. su palabra trae su A sua vida, palavra traz sua vida. su vida purifica el Sua vida alma. purifica a alma. Y somos hechos limpios por el poder de su E palabra. somos feitos limpos pelo poder da palavra. Limpios por el poder de su vida. Limpos pelo poder de sua vida. Verdadera comunión. Verdadeira comunhão. Verdadero gozo. Verdadeiro gozo Por el poder de su palabra. pelo poder de sua palavra. La tentación pierde su poder. A tentação perde o poder. La vida de Cristo reina en el A alma. vida de Cristo reina na alma. Somos hechos limpios. Somos feitos limpos. Somos hechos gozosos. Somos feitos alegres. Su vida en nosotros. Sua vida em nós. Su palabra en nosotros. Sua palavra em nós. Verdadera comunión. Verdadeira comunhão. Verdadero poder. Verdadeiro poder. Verdadera vida. Verdadeira vida. De eso se trata. Disso se trata. Siempre se ha tratado de eso. Sempre foi sobre isso. Siempre se tratará de eso. Sempre será tratado disso. Su vida obra el poder. Sua vida obra o poder. Su palabra trae su vida. Sua palavra traz sua vida. Y somos limpios delante de E él. somos limpos diante dele. Quiero contar una historia. Quero contar uma história. Yo creo que ya conté esta historia para ustedes, Eu acho que eu já contei essa história para vocês, pero voy a volver a contarla. mas vou contar outra vez. Yo creo que en esta historia usted puede encontrar Eu acho que você pode encontrar nessa história una fuente de gozo para relacionarse con la palabra purificadora. uma gozo para realmente encontrar-se com a palavra purificadora. Comunión verdadera con la palabra. Comunhão verdadeira com a palavra. En el año 2017, alrededor del mes de septiembre, Mais ou menos em setembro de 2017, mi esposa y yo nos enteramos que íbamos a ser padres minha esposa e eu percebemos, nós soubemos que íamos ser pais por primera vez. pela primeira vez.
Era nuestro primer hijo. Era nosso primeiro filho. Y el año 2017 marcaba el año de mayor crisis humanitaria en Venezuela. E 2017 era o ano de maior crise humanitária na Venezuela. Poca comida, Pouca comida, nada de medicamentos, nada de medicamentos, muy difícil, muito difícil, una situación crítica. uma situação crítica. En ese momento, Nesse momento, año 2017, no ano de 2017, yo aún conservaba la visa americana. eu ainda tinha o visto americano. Mi esposa también. E minha esposa também. Así que cuando supimos que estábamos esperando a nuestro primer hijo, E quando soubemos que estávamos esperando o nosso primeiro mi filho, esposa y yo nos miramos nós nos olhamos y pensamos, e pensamos: nos vamos a los Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos, solicitamos refugio, solicitamos refúgio, tenemos a nuestro hijo temos nosso filho y vivimos felices para e siempre. vivemos felizes para sempre. Ese era nuestro plan. Esse era o nosso plano. Así que oramos a Dios Então oramos a Deus y le dijimos al Señor, e dissemos ao Senhor: Señor nuestro Dios, Senhor nosso Deus, estamos delante de esta computadora. estamos diante desse computador. Tenemos deseos de comprar nuestros pasajes a los Estados Temos Unidos. desejo de comprar nossas passagens para os Estados Unidos. Si este es tu plan, Se esse é o seu plano, si esta es tu voluntad, se essa é a sua vontade, permite comprar los pasajes. permite-nos comprar as passagens. Pero si este no es tu plan, Mas se não é o seu plano, si no es tu se voluntad não é sua vontade, que vayamos a vivir a los Estados que nós Unidos, possamos ir para lá, viver lá, acaba con la energía eléctrica, acaba com a energia elétrica, bloquea la tarjeta de crédito, bloqueia o cartão de crédito, bloquea el internet, bloqueia a internet. no permitas comprar el pasaje. Não permita que compremos a passagem. Pusimos el nombre de mi esposa, Pusemos o nome de minha esposa, mi propio meu nombre, próprio nome, y le dimos comprar. e apertamos comprar. Y la tarjeta de crédito se bloqueó. E foi recusada o cartão de crédito. Não, No puede ser, não Señor. pode ser, Senhor. Yo quiero mi hijo americano. Eu quero um filho americano. Yo quiero escapar de Eu quero Venezuela. escapar da Venezuela. ¿Por qué, Señor? Por que, Senhor? Yo estaba muy bravo con Eu Dios. estava muito bravo com Deus. Pasaron unos meses. Passaram uns meses, Llegó el mes de enero. chegou o mês de janeiro, 2 de enero, 2 de janeiro, 4 de la mañana. 4 da manhã, Me levanto para orar y buscar la presencia de Dios. me levanto para orar e buscar a presença de Deus Y le digo a Dios, e digo a Deus: Señor, Senhor, dame otra me oportunidad. dá outra oportunidade. Ahora ya no vamos a Minnesota. Agora nós não vamos mais para Minnesota. Ahora vamos a un hospital adventista en Georgia. Agora nós vamos para um hospital adventista na Geórgia. Señor, el hospital es adventista. Senhor, o hospital é adventista. Por favor, bendice nuestro plan. Por favor, abençoa nosso plano. Si es tu voluntad, Se é sua vontade, permite comprar los nos pasajes. permita comprar as passagens. Pero si no quieres, Mas se não queres, bloquea la tarjeta, bloqueia o cartão, bloquea el internet, bloqueia a internet, quita la tira electricidad. a energia. Puse mi nombre, Pus o meu nome, el nombre de mi esposa, o nome da esposa, y en el momento en que le iba a dar comprar, e quando eu ia apertar comprar, acabó la electricidad. acabou a energia. Yo quiero mi hijo Eu americano. quero meu filho americano. Quiero mi hijo que nazca en los Estados Quero um filho Unidos. que nasça nos Estados Unidos. Ah, Señor. Ai, Senhor. Pero entiendo. Mas eu entendo. Entonces no nos vamos a quedar. Então não vamos ficar. Manuel no va a nacer en los Estados Unidos. Manuel não vai nascer nos Estados Unidos, Pero permítenos comprar el pasaje. mas nos permita comprar a passagem. Para ir y comprar los pañales. Para ir e comprar as fraldas, Algo de ropa para el bebé. as roupinhas para o bebê. Porque allá era 5 veces más barato que en Venezuela. Porque lá era 5 vezes mais barato que na Venezuela. Y el Señor permitió comprar los pasajes. E o Senhor permitiu comprar as Sin passagens. problema. Sem problema. Llegamos a los Estados Unidos. Chegamos nos Estados Unidos. Y el oficial de inmigración marca 6 meses. E o oficial de imigração marca 6 meses. Y mi esposa tiene ya 6 meses de E minha embarazo. esposa já tem 6 meses de gravidez. Mi hijo americano Meu filho americano
comenzamos a entrar en tentación. Começamos a entrar em Oh, tentação. los hermanos de la iglesia decían, Os irmãos da igreja diziam: vamos al hospital, vamos ao hospital, todo gratis. tudo é grátis. Você queda conosco. Você fica Fica com a gente, conosco. fica com a gente. Vas a tener trabajo. Você vai ter trabalho, Tu hijo va a nacer aquí. seu filho nasce aqui. Un amigo de la familia que es médico en los Estados Unidos Um amigo da família, médico nos Estados Unidos, llamó a mi esposa y a toda su familia, ligou para minha esposa e para toda a sua família, a mis suegros, para meus sogros, y le dijo, e disse: Manuel no puede llevarse a María José para Venezuela, Manuel não pode levar a Maria José para a Venezuela, porque ¿qué pasa si hay una complicación en el parto? porque o que acontece se há uma complicação no parto? ¿Qué pasa si necesita una inyección o un medicamento que no haya en Se ela Venezuela? precisar de uma injeção, medicamento que não tem na Venezuela, No pueden llevar a María José a não pode Venezuela. levá-la para Venezuela. Tienen que quedarse aquí. Eles têm que ficar aqui. Oh, la tentación era muy grande, A tentação era muito grande, pero había algo en el corazón mas havia algo no coração que decía no, que dizia: não, no es mi voluntad para ustedes. não é minha vontade para vocês. Aún así yo había llamado a la secretaria del ginecobstetra Mesmo assim, eu tinha ligado para a secretária da ginecologista y dije, ¿cómo podemos tener una cita con usted? como podemos ter uma consulta com você. Y ella preguntó, E ela perguntou: ¿cuántos ecos ultrasonido tiene su esposa? quantos ultrassom tem a sua esposa? Yo le dije, tiene 5. E eu disse: ela tem 5. Y ella dijo, si el bebé está bien, E ela disse: se o bebê está bem, aquí ya no hacemos más. aqui já não fazemos mais. Solo 5. Só 5. Y ahora programamos una cita al mes, E agora nós programamos uma consulta ao mês. luego una cita a la semana, E depois uma por semana. luego 2 citas a la E semana, logo 2 por semana. hasta que lleguen los dolores del parto. Até que cheguem as dores do parto. Pero había algo en el corazón que decía no. Mas havia algo no coração que dizia: não. Así que 2 días antes de la fecha del pasaje de regreso, Então, 2 dias antes da data da passagem de volta, toda la familia se reunió. toda a família se reuniu. Y como nunca antes, E como nunca antes, pedimos a Dios que nos hablara. pedimos a Deus que nos falasse. Queremos tu comunión, Señor. Queremos sua comunhão, Senhor. Queremos oír tu voz. Queremos ouvir sua voz. Ya no queremos ponerte ninguna señal. Não queremos pedir nenhum sinal mais. Queremos oírte hablar en tu palabra. Queremos ouvi-lo falar em sua palavra. Que tu palabra nos diga Que a sua palavra nos diga qué conducta seguir. que conduta seguir. Cuando estamos orando, Quando estávamos orando, mi esposa siente minha esposa sente versículo del día. verso do dia. Y el versículo del día era Juan 14. E o verso do dia era João Así que al 14. terminar de orar, mi esposa lee Juan 14. Então, depois de orar, nós lemos João 14. Minha Termina esposa de leer todo el capítulo. termina de ler todo o capítulo. Y mi esposa me da la Biblia y me dice, creo que Dios me habló. E ela me dá a Bíblia e fala: creio que Deus já me falou. Y entonces yo comencé a leer Juan 14, versículo 1. Então eu começo a ler João 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Não se turbe o vosso coração. Y yo pensé, E eu pensei: Dios está diciendo tranquilo. então Deus está dizendo: tranquilo, Puedes quedarte aquí. pode ficar aqui. Continué la lectura Continuei a leitura hasta que llegué al versículo 31. e até que cheguei ao verso 31. Juan capítulo 14, João 14, versículo 31. verso 31. Para que el mundo sepa que amo al Padre, Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, como el Padre me mandó, como o Pai me ordenou, así hago. dessa forma eu faço. Levántense, Levantai-vos, vámonos de aquí. vamos daqui. En aquella misma hora, Naquela mesma hora, la tentación perdió su poder. a tentação perdeu seu poder. No tiene nada que ver con los Estados Não Unidos, tem nada a ver com os Estados Unidos, pero no era para nosotros. mas não era para nós. Mis hermanos viven allá, Meus irmãos vivem lá. mis padres viven allá. Meus pais vivem lá. Mis padres oraron y Dios los llevó, Meus pais oraram e Deus levou eles. pero Dios no quiso eso para Mas Deus não nosotros. quis isso para nós. Él sabía por qué. Ele sabia por quê. Llegamos a Venezuela Chegamos na y yo Venezuela pregunté, Dios, ¿para qué me e eu trajiste? perguntei: Deus, por que me Mi trouxeste? esposa tenía ya casi 8 meses. Minha esposa já tinha quase 8 meses. Fuimos al doctor Fomos ao médico y el doctor dijo, e ¿qué o hacen médico ustedes disse: aquí? o que vocês fazem aqui?
Vamos a hacer un sexto eco a ver cómo está el bebé. Vamos ver um sexto ultrassom para ver como é que está o bebê. Hacen el eco ultrasonido a mi esposa. Fazem o ultrassom na minha esposa. Y el doctor dice, E o doutor diz: la placenta está 25% a calcificada. placenta está 25% Está calcificada. envejecida. Está envelhecida. Si en el próximo eco Se no próximo ultrassom el bebé reduce su o tamaño, bebê reduzir o tamanho, hay que sacarlo de emergencia. tem que tirá-lo com emergência. Próximo eco, Próximo ultrassom, el bebé redujo su tamaño 150 gramos. o bebê reduz seu tamanho 150 gramas. El doctor programa la cesárea O doutor programa a cesárea y la pediatra que recibe a mi hijo dice, e a pediatra que recebe meu filho diz: hace minutos faz Hace minutos, minutos. alguns minutos, el bebé expulsó meconio. o bebê expulsou o mecônio. En ese momento yo entendí Nesse momento eu entendi que la palabra de Dios que a palavra de Deus libró a mi hijo de la muerte. livrou meu filho da morte. La palabra de Dios A palavra de Deus nos libró de tentación. nos livrou da La tentação. palabra de Dios A palavra de Deus hizo que toda la tentación perdiera su fez que poder toda a tentação perdesse seu poder y nos dio vida en Jesús. e nos deu vida em Jesus. La palabra tiene poder. A palavra tem poder. Su palabra es vida, Sua palavra é vida, verdadera comunión, verdadeira comunhão, verdadero poder. verdadeiro poder. Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre bendito y santo, Nosso Pai bendito e santo, anhelamos experimentar verdadera comunión contigo, Señor. anelamos experimentar verdadeira comunhão contigo, Senhor. Anhelamos tener tu palabra morando en nosotros. Queremos ter a sua palavra morando em nós. Anhelamos tener la vida de Cristo en nosotros, Desejamos a vida de Cristo em nós, purificando toda conciencia, purificando toda a consciência, lavando todo corazón, lavando todo o coração, dándonos el poder de su palabra, nos dando o poder de sua el palavra, poder de su propia vida, o poder da sua própria vida, para vivir santos en tu presencia, para viver santos em tua presença, desde hoy para siempre. de hoje para sempre. Haz este milagro en nosotros, Señor. Faça esse milagre em nós, Senhor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos em nome de Jesus. Amén. Amém. Amados, um bom dia a todos, feliz sábado. É uma alegria estarmos aqui reunidos. Apenas uma orientação antes de darmos continuidade. Olhem para trás, olhem para os lados. Vocês podem ver que temos muitas pessoas hoje cedo, então eu conto com a sua colaboração. Se você tem algum pertence na cadeira ao lado, que não, obviamente, você está guardando para um familiar, que foi ao banheiro ou algo do tipo, remova esse pertence, deixe a cadeira livre. E se vocês puderem nos ajudar, se achegando para o centro e deixando as cadeiras laterais livres, porque eu estou vendo muitas cadeiras entre vocês livres. E às vezes as pessoas não se sentem tão confortáveis de assumirem esses assentos. Vocês podem fazer essa movimentação agora? Vamos fazer? Se acheguem para o centro e deixem as cadeiras laterais livres. Vamos fazer essa movimentação que vai cooperar. Isso, vamos nos achegar para o centro e deixarmos as cadeiras das laterais livres. Maravilha. Amados, olhem aqui para mim um minutinho. Vamos manter a reverência. Se você fala baixinho, mas as pessoas ao seu lado falam baixinho e todo mundo fala baixinho, o que vai acontecer com o fala baixinho? Vai ficar falautão. Então a gente perde a reverência. Então, se mantém em silêncio, vamos estar em reverência. Deus se faz presente. É um auditório, mas Deus faz presente porque a palavra está sendo lida. Então vamos nos manter com reverência. Tomar água lá fora. Não traga copinho aqui para dentro porque cai, suja. Daí tem que ter aquela movimentação de limpeza. Evitem fazer isso. Saiam pelas laterais ou discretamente pelo corredor central. Vai lá, toma água, volta. Evite ir ao banheiro de uma maneira desnecessária para mantermos a reverência do local. Ok? Conto com o apoio de todos.
Deus abençoe, vamos dar continuidade e agora teremos o momento do repórter missionário para apresentar um pouquinho para vocês aquilo que Deus tem feito através desse instituto chamado IAG. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Deus seja louvado por cada um de vocês que buscaram esse local aqui nesse dia para adorarmos o nosso Senhor. Eu estive justamente pensando o que nós poderíamos falar nessa oportunidade do nosso repórter missionário. Quem conhece um pouco melhor o nosso trabalho, ou talvez quem está aqui trabalhando no dia a dia, sabe como é extenso e abarcante todas as atividades que nós realizamos, desde evangelismo, publicações, etc. Hoje a gente tem um projeto bastante vigoroso em Angola, África, onde nos dedicamos mais que tudo a evangelismo, também publicações por lá. Poderíamos falar também dos muitos livros que temos aí publicados, outros que estão para serem publicados. Hoje nós temos pelo menos 20 a 25 arquivos, ou mais, já não me recordo certo, sendo trabalhados para serem publicados. Temos até um objetivo de esse ano a gente conseguir publicar até o volume 15 da coleção Manuscript Releases, uma coleção de 21 volumes. Mas, como aconteceu recentemente também um evento especial, que foi justamente nós temos ultrapassado a meta de 1 milhão de Grande Controvérsia impresso. Vai ter o vídeo? O Rafa até preparou um videozinho para a gente. Ter passado a meta de 1 milhão, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês justamente sobre esse trabalho. Nós começamos a publicar esse livro em 2017. Foi uma primeira vez que foi feita uma distribuição massiva em São Paulo, 20 mil unidades do Grande Controvérsia. E desde então a gente teve um desejo muito grande de cumprir o que está escrito no Comportor Evangelista, que cada lar deveria ter um livro desse e que no tempo do fim ele cumpriria de maneira eloquente o seu papel. E as pessoas iriam buscar este livro e ver nele as profecias que estão se cumprindo ao seu redor. Então Deus nos abençoou muito. De 2017, novembro foi a primeira publicação, mas aí a partir de fevereiro, a partir de abril de 2018, que nós começamos a trabalhar mais intensamente com a publicação do Grande Controvérsia, e agora 2023, início de 2024, a gente conseguiu atingir a meta de 1 milhão e 23 mil unidades do livro impresso. Depois a gente vai dar um de presente para cada um, para vocês guardarem de recordação. Mas antes de eu continuar, vamos ver o vídeo que o Rafa preparou, justamente de quando chegou o caminhão de livros, a gente descarregando. Quando eu era criança, íamos sempre na casa do nosso vizinho para ver o programa do Faustão. E muitas vezes o vizinho colocava no programa da SBT do Silvio Santos. E ele falava que queria dar barra de ouro para as pessoas. E eu pensava, poxa,
Quem me dera se ele me desse uma barra de ouro. E eu nunca imaginava que, quando eu fosse já mais velho, né? Mais maduro, que o Senhor ia me dar a oportunidade de segurar barras de ouro na mão. Porque para mim, o grande conflito representa de fato uma barra de ouro, de muito maior valor do que o ouro comum, pelo qual as pessoas muitas vezes perdem a vida. Essa aqui é a nossa edição comemorativa de 1 milhão de exemplares do Grande Conflito impressos em 6 anos. Na verdade, estamos caminhando para o 6º ano de impressão. Esse livro, na verdade, com esta tiragem de 30 mil unidades, nessa tiragem especial, nós estamos indo para 1 milhão e 23 mil. Então, passamos a marca de 1 milhão. E para nós, assim, é um momento de muita alegria e muito gozo, porque nós temos visto como o Senhor tem dirigido o nosso trabalho. Eu me lembro que em alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos, o Rafa, que está filmando aqui, o diretor aqui do nosso canal, do Mayflower, ele sempre falava: Silvia, a cara do IAG tem que ser o grande conflito, a grande controvérsia, isso precisa ser nosso feeling de trabalho. E acabou que, de maneira assim, natural, isso acabou acontecendo, porque o IAG hoje, entre tantas coisas que traz relevância para esse ministério, o que mais faz com que tenhamos algum destaque justamente é a publicação do Grande Controvérsia e os valores módicos que praticamos ao oferecer esse produto para as pessoas. Então, para a gente, assim, é um momento de muito gozo, muita alegria, e o nosso coração realmente está transbordando de felicidade pela grande oportunidade que o Senhor nos deu de atingirmos a meta de 1 milhão. E o meu apelo nesse momento é que, por que esperar mais 5, 6 anos para batermos 2 milhões? Vocês não creem que talvez não tenhamos todo esse tempo mais para trabalhar? Por isso que eu gostaria nesse momento de dizer para vocês, ter atingido esse número foi graças, em grande parte, a contribuições muito robustas que uma pessoa fez, e tivemos o privilégio de alcançar esse número. Mas se mais pessoas, pessoas que têm recursos, empresários, tem pessoas que têm tanto dinheiro aí que não sabem nem o que fazer, irmãos adventistas mesmo, por que a gente não poderia talvez em 2 anos atingir o número de 2 milhões de exemplares impressos e distribuídos? Então eu gostaria que vocês nos ajudassem também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem quer que seja, para que possamos reduzir esse número de 6 anos, 5 anos, para 2 anos. Na verdade, eu até diria que isso deveria acontecer em 1 ano. Já imaginaram a gente atingir a cota de 2 milhões em 1 ano e durante esse ano de 2024 a gente conseguir imprimir mais 1 milhão? Nós temos aqui carros o suficiente para poder entregar esses livros pelo país inteiro. Agora mesmo, né, as nossas vans estão vindo, chegaram agora há pouco aí, uma está na estrada do Nordeste. Aí na outra semana vamos ter que ir para o Acre e tantos lugares. Então, assim, nós temos hoje condição de dar vazão para esse material. Se é do seu desejo, então vamos nos engajar juntos para que não tenhamos que trabalhar mais 5 anos para poder fazer mais uma tiragem comemorativa agora de 2 milhões. Então eu te convido e te desafio a estarem unidos conosco neste grande empreendimento, que é colocar um grande controvérsia completo, um grande conflito completo em cada lar neste país. E eu tenho certeza que estes livros cumprirão o seu papel de maneira eloquente neste tempo em que vivemos, o tempo do fim. Contamos com vossas orações e com o apoio de cada um de vocês. Juntos! IAG, juntos avançaremos.
nesse momento especial, toda a equipe operacional do IAG e os nossos muitos parceiros que têm trabalhado arduamente em diferentes partes do país, pode vir aqui, distribuindo esse material. E eu convido a Jane aqui como uma representante de todos os nossos doadores que têm também, junto conosco, se engajado na publicação desse livro. Na verdade, o sonho de publicar O Grande Conflito não é só nosso. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com a Jane e com o finado esposo dela, e ele falou: Jane, vamos começar a publicar O Grande Conflito. E aí a Jane se empolgou: vamos avançar. E ele até falou assim: olha, mas se prepara que nós vamos estar mexendo com o reino de Satanás. Bom, e não muito tempo depois ele veio a falecer com o Covid. Mas desde então a gente tem mantido firme o nosso propósito de avançar publicando o máximo de grande controvérsia possível. Feliz sábado, bom dia a todos. Eu vou compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, que eu sei que é muito pequeno diante de muitas famílias que têm trabalhado pela obra do Senhor. A publicação sempre esteve no nosso coração. Desde criança eu sempre gostei de livros, porque eu via meu pai lendo. Não eram livros da igreja, mas eu gostei da literatura logo cedo. E depois, na vida adulta, quando eu já tinha minha empresa, nós decidimos, eu e meu esposo na época, de investirmos na obra de publicação. E na época a gente ficou comprando os livros da igreja, o livro da Esperança. Creio que muitos também tiveram contato e ajudam a distribuir o livro da Esperança da igreja. E em todas as oportunidades que nós tínhamos, a gente ia para a praça pública e pessoas da igreja movimentavam, então, conjunto cantando, e a gente distribuía esses livros nos nossos estandes, nas apresentações que nós fazíamos do nosso trabalho, porque eu tenho uma empresa ligada ao ramo de beleza. E só que em 2017, Deus nos fez um convite para mergulharmos em águas mais profundas na obra do Senhor. Porque até então, a gente estava em águas muito rasas. Não que aquela literatura que a gente tinha distribuído até então não tivesse feito o seu papel. Com certeza, eu sei que muitas pessoas foram abençoadas com os livros da Esperança. Mas assim como Ellen White disse que o livro Grande Conflito seria distribuído como folhas de outono, nós entendemos em 2017, quando veio o pedido para nós contribuirmos com a compra dos 20 mil Grandes Conflito para ser distribuído, nós entendemos como um chamado de Deus para nós. Só que tinha um porém. Nós não tínhamos dinheiro suficiente para fazer essa compra. Mas, na época, o meu esposo falou: vamos comprar. E eu fiquei muito feliz com isso. E a cada semana que ia passando, a cada mês, porque isso foi planejado alguns meses antes da data da distribuição. E aí fizemos os planejamentos, demos a entrada na gráfica. E o dia da distribuição chegando, e a gente não tinha ainda o dinheiro para terminar de pagar os livros. Era a primeira compra nessa gráfica. E o coração foi ficando apertadinho. E aí chegou realmente o dia de distribuir e nós não tínhamos o dinheiro para pagar. Então eu liguei para eles: olha, a gente tem um trabalho para distribuir, o dia é esse. Por favor, libera. Eu já dei a entrada. Vai chegar um pedido, vai chegar um pagamento e eu vou terminar de pagar os livros. E sem me conhecer, o dono da gráfica liberou o pedido. E a gente pôde fazer o impacto. E eu pude pagar esses livros na semana seguinte. Gente, eu estou falando de quase 200 mil reais. Foi mais de 150 mil. E Deus nos honrou. Nós pudemos fazer essa compra. Eu vi a mão de Deus ali, fortalecendo a nossa fé. A fé que nem existia, porque ali nos dias
que a gente trabalhando só nos nossos afazeres, mas eu senti a mão de Deus ali. E os anos foram passando, a gente nunca deixou de contribuir, mas era mais esporádico. Em 2020, nós voltamos a contribuir em maior quantidade. Meu esposo teve o desejo de fazer um impacto junto com os irmãos luteranos. E de lá para cá, a gente tem intensificado em quantidade, realmente, para que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como nós somos abençoados, de termos acesso a esse material tão maravilhoso. E eu posso dizer que eu lembro desse testemunho com muita emoção, porque só quem sabe o que é ter uma dívida e não ter o dinheiro para pagar sabe da aflição que nós sentimos. Mas, para a honra e glória de Deus, todas as produções seguintes que nós fizemos, nós não tivemos mais essa aflição, porque Deus mandou o recurso antes da data de pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar aqui também com emoção, que eu sei de famílias que não têm empresas, não têm tantos recursos financeiros, mas que também eu me emocionei muito em saber que pegaram todas as economias que tinham para poder ajudar a pagar a produção desse livro. Economia para poder arrumar um carro, de repente pagar um médico. Eu sei também de pessoas aqui presentes que ganharam somas de dinheiro, talvez uma indenização, e também colocaram na produção desse livro, na distribuição. E isso me emociona muito. Eu também sei de pessoas aqui que não colocaram dinheiro, mas têm colocado o seu tempo, a sua família, gastando a sola do seu sapato para ir lá e distribuir esse livro. E eu posso dizer a todos vocês que tem valido a pena, porque nós temos visto o resultado. Eu vou compartilhar apenas um que chegou até mim, porque hoje tem muita coisa ainda para falar. Eu soube de um muçulmano que recebeu o grande conflito. E ele leu esse livro. E ele morava no Marrocos. Ele viajou para fora, ganhou o grande conflito, voltou para o seu país, leu, aceitou a mensagem. E ele orava a Deus: Senhor, onde está? Eu quero conhecer mais pessoas que guardam a tua palavra, que guardam os mandamentos. Eu quero me batizar, mas ele não conhecia, porque o Marrocos existe a pena de morte, principalmente para um muçulmano que vira um cristão. Então, um belo dia ele orou a Deus e falou: Senhor, eu preciso ser batizado. Aí ele entrou na banheira da casa dele e ele mesmo falou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me batizo. Então ele mergulhou na banheira e ressurgiu. Depois, posteriormente, ele acabou encontrando irmãos adventistas ali e hoje ele pode congregar com os nossos irmãos ali no Marrocos. Meus queridos, somente a eternidade vai revelar quantas pessoas têm sido alcançadas através dessa publicação. Eu tenho uma empresa que consome muito meu tempo. Eu não consigo ir lá na Zona Norte, leste, sul, norte de São Paulo, que é uma metrópole. Eu não consigo ir para o Amazonas, que era onde eu queria ser missionária quando eu era criança. Mas irmãos têm se disponibilizado a irem. Então, o meu apelo nessa manhã é que se você não se envolveu grandemente com essa obra, assim como Deus me chamou para me envolver mais fortemente, eu sei que Deus também está te chamando. Assim como Deus falou com o pastor Manuel Ospino, dizendo o caminho que ele deveria seguir. Que cada um aqui não resista aos convites de Deus. Nós precisamos de vocês. A vinha do Senhor precisa. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. E eu posso falar aqui com toda a minha sinceridade que realmente eu quero
trabalhar mais para que essa marca de 2 milhões nós alcancemos no mais curto espaço de tempo possível, porque sabemos que a liberdade nossa será retirada em breve. E é isso. Deus abençoe a cada um que tem contribuído, que tem ajudado. E peço que os irmãos orem por nós, porque realmente as lutas são grandes. É isso. Obrigada. A gente que agradece. O nosso objetivo esse ano... Pode ir. Deus abençoe. O nosso objetivo esse ano é... Às vezes eu fico pensando, né? Se talvez houvesse mais fé da nossa parte, o trabalho avançaria mais, né? Nosso objetivo é tentar fazer pelo menos 500 mil para chegar a 1,5 milhão. Mas quem sabe, se fosse talvez Thiago White aqui, ele falaria, vamos atingir 5 milhões de almas esse ano. Como me falta essa fé, então pelo menos que vocês possam nos ajudar em oração para ver se a gente consegue fazer 500 mil esse ano. E serão 500 mil pessoas a mais que estarão tendo contato com essa luz. A Jane citou um exemplo, mas poderíamos citar a tarde toda aqui exemplos de pessoas que têm sido maravilhosamente despertadas pela leitura desse livro, que a gente sabe que existe uma promessa especial para ele. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente para me ajudar na distribuição. Nós vamos tentar fazer isso, pode vir mais. Moses, vem ajudar também. Os que quiserem e que ainda não têm, coloque-se de pé. Vamos fazer tudo de maneira muito reverente, tá? Vamos fazer tudo de maneira reverente. Então, aqueles que não têm, que eu sei que alguns já têm, mas que querem ter como lembrança, eu queria que ficasse de pé todos. Fiquem de pé, então. Só vai receber quem estiver de pé. E aí, quem recebe, senta. Quem recebe, senta. É um por pessoa, tá? Não precisa ser por família, não. É um por pessoa. Então, se uma família quiser mais de um, para não dar briga. Caio, terminando aqui, substitui o copo para mim, tá? Lava e bota água. Eu peço que todos possam permanecer em silêncio, né? Para a gente não quebrar a solenidade do momento. Concluímos a missão? Se por acaso alguém ficou sem, depois pode procurar algum diácono ali na porta que eles podem fornecer um para vocês. Cafu, pode deixar guardado lá atrás essa pilha. Ok. Caio, Júlio, só remove essa pilha aqui para mim, por gentileza. Essa deixa. Irmãos, vamos fazer uma oração especial para esse momento? Oremos. Bondoso Deus, querido e amado Pai, que habita nos altos céus, queremos nesse momento que o Seu Espírito Santo
De maneira especial, tome cada livro que essa instituição tem publicado, especialmente o Grande Conflito, pois tantas almas têm sido alcançadas, tão somente através da leitura deste livro, excluindo até a necessidade humana, mostrando que o Senhor não se limita ao instrumento humano, e que o Senhor segue sendo o dono da obra e conduzindo o barco, sendo aquele que está ao timão. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui presente e abençoe também agora os momentos que se seguem desse culto. Somos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu me dirijo para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Este link vai se encerrar e voltaremos no novo link a partir das 11h30, com a segunda parte da pregação que será realizada pelo pastor Diego. Então Deus abençoe, retornem no próximo link para darmos aqui continuidade. E neste momento então teremos uma apresentação de um bebezinho, que é um cordeirinho desta